Tu sabe, Elton, que a convivência que a gente teve, e o meu avô, ele era muito social, ele era muito participativo, e ele era muito de repassar a história. O que a gente conseguiu pegar com ele? Lá no começo, na história das imigração, o finado bisavô saiu lá da região da Itália, da região tirolesa da Itália. E a região tirolesa da Itália, ela era vizinha com a Alemanha, com a dita região austríaca. Era um estado austríaco que predominava a língua alemã. Portanto, essas duas línguas predominavam a imigração ou a convivência de pessoas mais de origem italiana do que alemão, mas prevalecia o domínio escrito em alemão, né? Por exemplo, o meu bisavô, ele nasceu numa comunidade, ele foi batizado na comunidade, ele foi crismado, ele fez a primeira Eucaristia, tudo na mesma localidade, e fez o casamento da mesma localidade. E lá era tudo escrito em alemão. E eles eram de origem italiana porque estava dentro da divisa da região tirolesa da Itália com a alemã. Ele casou no mesmo lugar, na mesma igreja. Olhe bem, ele foi batizado, fez a primeira Eucaristia, foi crismado, fez o casamento e pegou o passaporte como imigrante para o Brasil na mesma cidade. A questão da imigração para o Brasil, ela não aconteceu de varde. Ela aconteceu por uma certa exigência e uma certa necessidade. A questão da fome, a exclusão social, a exclusão da terra. Bom, quando eles descobriram que de fato poderiam embarcar, e tu sabia que quando chegava no navio se empurravam para todo mundo querer embarcar no navio para poder vir para o Brasil. Bom, o que dizia o italiano, e em português seria outra coisa, mas dizia o que em italiano? Andiamo in América em cerca della nova cucanha, né? Então, era uma necessidade que eles vinham para o Brasil para buscar uma vida nova. Eles desembarcaram aqui na região, que não sei expressivamente dizer bem um lugar, mas vamos dizer aqui na região do estado, vamos pegar Porto Alegre, essas regiões por aí, né? Que eles vieram imigrando para dentro, pegaram ali as regiões do Bus da Tonha, ali em Garibaldi, depois a nova cidade de Montebello, Bento Gonçalves, todas essas regiões ali que eles conviveram. Na época, as famílias eram grandes, né? Então, onde vinha, se instalava a família, tinha um espaço até criar a família. Mas quando a família estava criada, não existia mais um espaço para todo mundo. Aí os filhos tinham que sair a campo para buscar um espaço e uma vida nova para instalar uma outra família. Foi ali que meus pais, por exemplo, toda a família do meu avô, bisavô, era uma família de 10, e esses 10 foram se espalhando o Rio Grande afora, né? Bom, como havia uma propaganda na época que o Sarandi era o lugar de terra boa, os meus pais vieram para a região. Que daí nós voltar a falar, por exemplo, dos meus pais, aí vem do lado da minha mãe. E a minha mãe é da família Cavalieri, que também passaram pelo mesmo processo. E esse mesmo processo, aí tu for ver a dificuldade da família Cavalieri, ela foi tão mais pesada do que a família Zeni. Mas resumindo, o pai casou lá em Garibaldi e veio morar pro Grande Sarandi na época, né? Como é que se chamava na época? Já era povoado, ele veio por povoado de Águas da Rondinha, que era
o 12º distrito do município de Passo Fundo. Na época, veja bem, né? Então Sarandi era lugar de terra boa, e aí ele veio parar aqui em Águas da Arundinha, era o povoado de Águas da Arundinha na época. Veja bem a trabalheira e como eles vieram dela. Aí havia já um transporte mecanizado até uma certa altura, né? Eu lembro que meus pais contavam que chegaram até numa altura, até um Sarandi, e depois não tinha mais estrada para vir no povoado de Águas da Arundinha. Aí se dirigiram próximo ao local onde eles iam morar, que era um arrendatário. Eles arrendaram uma terra para vir morar. Aí eles vieram nos vizinhos ali do arrendo, porque ali tinha, aí dependia o quê? Aí já tinha alguém instalado dentro das propriedades, alguns que eram um pouquinho mais abonados, ou que já estavam há alguns 2, 3, 4 anos a mais, que já tinha uma carroça e uma junta de mula. E que essa carroça, e aí dependia do vizinho que tivesse a boa vontade de fazer esse frete. Imagina sair daqui, entre Rondinha e Tunas, e for lá para Sarandi para buscar a mudança com a carroça puxada com as mulas, para trazer aqui entre Rondinha e Linha Tunas. A partir dali, os meus pais vieram vindo, aí depois se aproximaram mais a Tunas e vieram subindo. Por exemplo, eles ficaram agregados um tempo, depois agregado de novo, até que compraram uma terra mais próxima. Tunas com Bela Vista e próximo vizinho a Ronda Alta, né? E por aqui, onde havia a comunidade divisória. O que era divisória? Divisória foi um nome que apareceu entre divisas de religiões na época, né? Ou de congregações. Essa é o nome da divisória. Mas ela era chamada legitimamente, quando ela se criou, linha Bosa. Por que linha Bosa? Porque os primeiros imigrantes que vieram para a divisória foram famílias Bosa. E além de famílias Bosa, era associado a duas famílias fortes. Era a família Bosa e Bertoncello. E já misturado com Bertoncello, veio a família Trevisan, que é da família da minha esposa, né? A nossa família veio pela região de Rondinha. E depois que nós viemos associando para a divisória. A partir de quando eu casei, que eu vim para cá. E aí você teve presente toda a história da linha divisória. Aí quando vieram os primeiros imigrantes para a linha divisória, imagina, a divisória não tinha nada, só era imigrante. Ronda Alta, que era a Rondinha do Campo, não tinha nada, a não ser uma casa de pasto e um comérciozinho, né? Aonde é que eles iam suprir a necessidade, por exemplo, e farinha, né? Começou a acontecer alguns moinhozinhos ali pela região, onde tinha quedas de água, mas o que é que eles faziam aqui comunitariamente? Aí tinha uma espécie de trigo que todo mundo plantava, porque ela é um trigo mais docedo e de qualidade, para fazer pão, fazer bolacha, fazer cuca. Aí tão cedo vinha aquele trigo, aí colhia o trigo. E aí tinha um morador aqui da linha divisória, que ela era da família associado à família Bertoncello. Aí reuniam as famílias quando colhiam o trigo, e ele tinha um terno de mula, uma carroça boa. Aí ele carregava 2 sacos de trigo de cada um dos membros que faziam parte do grupo. Ele carregava o trigo na carroça e todo mundo participava. Daí alguém ficava ajudando ele na casa, fazendo serviço, e ele saía daqui por Carazinho e ia lá para Tapera com a carroça carregada de trigo. Ia lá no moinho, fazia toda a farinha individual e trazia de volta para cada um a farinha, o reolão, o farelo. Imagina a festa
quando o Chicuri se voltava de Tapera com a carroça carregada de farinha de trigo. Aproximando a festa de Natal, fim de ano, imagina o que era na época. Olha o sacrifício de passar. Quanto tu leva daqui a Tapera? Agora tu vai em 2 horas, nem bem. Agora na época, com terno de mula, carroça carregada, pernoitar fora, dar descanso para os animais, até tu voltar, porque não era aquele moinho tipo hoje, jogou ali e poucas horas você foi. Lá não, era 1 dia, 2, até tu fazer todas aquelas moagens de trigo para trazer para as famílias aqui na divisória. Bom, hoje nós temos uma expressão agricultura. O que dizia na época? Era achar um lugar para autossustento, né? Era achar um lugar para tu conseguir. Aí, por que eu entrei na questão de Tapera, que demorava? Aí vieram aqui para uma terra mais próxima, a terra mais dobrada, a terra mais preta. Bom, tu derrubava um mato. Bom, qual era o princípio que eles gostavam? Era ter pareira. Era pareira para poder ter o vinho, porque eram gente da origem que não viviam sem vinho. Então, eles encontraram aqui um solo que produzia milho, produzia feijão, produzia trigo, produzia abóbora, produzia arroz. Tudo que tu plantasse, desde fruta e tudo que fosse necessário, as propriedades tinham. Trabalhavam com abelha para ter o mel para a família, tudo isso eles tinham. Então era um lugar que conseguiam ter. Aqui levou o nome de Linha Bosa, porque foi a primeira região aqui nessas regiões, que é onde tu vinha aqui nas propriedades, olha bem como era difundida a questão social. Aqui tu encontrava cachaça, aqui tu encontrava graspa, aqui tu encontrava vinho, aqui tu encontrava mel, tudo que era produtos de colônia tu encontrava. O aconchego ele era tão legal, tão familiarizado, por isso que hoje ainda tem herança da questão do cantar, do acolher, do divertir. Tudo isso vieram trazendo de fora para dentro aqui na nossa comunidade. Marca porque tu associa todas as facilidades. O que era na época? As próprias famílias, hoje tu vai ver em cada arte, tu tem que buscar um profissional. Tem que ser um profissional que assina. Na época, a própria família. Aí se nós olhar a diferença, tu pegar a juventude da época e hoje, na época a juventude ficava em casa. Ele não aprendia no caderno, não aprendia no livro, mas ele aprendia com o pai, com a mãe, com o tio, com o parente, com o amigo. Ele aprendia a fazer o quê? Tudo que era necessário para a convivência das famílias, aprendia a fazer. Era montar uma roda para tocar um moinho, era montar uma roda para tocar um gerador de energia para casa, era montar um engenho de cana feito de madeira para moer cana, para fazer o açúcar, para fazer melado, para fazer rapadura. Tudo isso era artesanal, não tinha ninguém profissional. Todo mundo aprendia as artes dentro da própria família. A nossa família, por exemplo, ela era bastante de arte, né? Aí o que aconteceu? Já se olhava para a água, se olhava para a queda. E o que você trabalhou? Que já se demora, porque antes nem rádio não tinha, né? E justamente na época que nós trabalhamos isso, aí tu tentar achar o lugar, achar a queda, estancar água, levar água, construir a roda, e aí tu comprar um gerador de energia, comprar um carregador de bateria, e assim que a gente foi convivendo e trabalhando, e associando. Por exemplo, o que aconteceu quando se conseguiu ter uma luz? Economia de querosene, economia da banha, aí a lanterna de banha não teve mais, a lanterna de querosene não teve mais,
a economia da querosene não precisou mais comprar, porque tu teve um investimento, mas veio para dentro de casa uma energia natural. Qual é que a despesa que tinha? Era manter a manutenção, porque a água não se pagava. E outra coisa que tinha dentro de casa, tu olhar uma casa ainda onde permanecia a vela com banha, a vela com querosene, ela vivia enfumaciada dentro de casa. Aí aonde tinha luz, a saúde já era outra. O que você fazia? Aí a gente acabou esquecendo de limpar a casa, porque a casa permanecia mais limpa, e era outro aconchego quando as famílias vinham visitar, porque era luz no porão, era luz no galpão, era luz no canto da casa, era tudo iluminado da noite para o dia sem gastar nada, né? Eu tenho um fato, eu não digo fato curioso, eu diria um fato real, porque cada um poderia ter N e N fatos, mas um fato que para mim me marca, aquilo que você comentava, como era a convivência, o que era a família. Por exemplo, qual é que era o compromisso que se tinha na família no domingo? Hoje vem domingo, passa sábado, domingo, vem segunda, é tudo igual. Mas na época, o domingo ele era marcante. O que era marcante? Hoje tem carro, hoje tem moto, tem de tudo. Tu vê uma comunidade inteira se deslocar para a paróquia para ir na missa? Não. Isso é que me marca. Eu desde criança lembro a nossa comunidade, se tu pegasse no domingo de manhã, encilhar o cavalo para ir lá na paróquia na missa. Tu te encontrava com todos os amigos na estrada, era turmas de 5, 6, 4, 8, 10, 12 cavalos andando pelo mesmo rumo para ir na paróquia. Aquilo que eu estava comentando sobre a questão da participação, da missa, do envolvimento, e essa coisa que para mim marcou, eu ainda adolescente, eu lembro que teve uma temporada de uma visita missionária na comunidade, e aí associando aquilo que eu convivi na família, e a importância do respeito da própria natureza e a família, a partir dali me chamou a atenção. E naqueles anos, por exemplo, veio um calendário, e aí vinha o calendário do pai, o calendário da mãe, enfim, de quem estava, todos que estavam inscritos na Associação Antoniana. O que veio na época? Além de um calendáriozinho, veio uma imagenzinha de Santo Antônio, dentro de uma capelinha de plástico que ela dava 1,5 por 4, mais ou menos. E a estatuazinha ela não mede mais que 1,3 centímetro por 4. E ela está dentro. E eu ganhei aquela estatuazinha. E a partir das emoções que a gente viveu na época e da importância, eu carreguei ela toda a minha vida. Enquanto era adolescente, quando era jovem, eu saía nos domingos, a estatuazinha me acompanhava para a igreja. Domingo de noite eu guardava, no outro domingo eu pegava de novo.
Sucessivamente, quando fiquei já adulto e fui para o quartel, aquela imagem me acompanhou. O ano de quartel ela viveu no bolsinho da minha calça, o ano do quartel, e quando voltei, continuando com ela. A partir da convivência, casamos e eu tive a oportunidade, voluntariamente, aprendi a ser topógrafo, medição de terra. Mas eu tinha que acreditar em alguém que pudesse me dar uma mão para ser justo e conseguir acertar. Aquela estatuazinha me acompanhou sempre que eu saía para o serviço, aquela estátua me acompanhou. E até hoje eu tenho ela guardada. O que eu pedia? A formação da nossa família foi baseada em cima da emoção desse Santo Antônio. Então isso é a coisa que mais me marcou na vida e que sempre chamou a atenção. E além disso, algumas coisas que o meu avô dizia, para a gente não brincar com a natureza humana. Jamais tu dizer um palavrão contra a natureza humana. Viva ela respeitosamente, que tu acha tudo o que é de melhor. Então, essa foi a parte mais marcante desde adolescente até hoje, ainda eu tenho no meu coração.